Queridos irmãos e irmãs, que alegria estarmos juntos nesse domingo. Esse é o 21º domingo do tempo comum. Hoje é dia do Senhor, dia de alegria, de cânticos, dia de estarmos na presença de Jesus. Jesus que vem até nós por meio da sua palavra e por meio da Eucaristia. Hoje é o grande dia de irmos ao encontro de Jesus e acolhermos Jesus no nosso coração, para que nós nos tornemos verdadeiros sacrários vivos. Por isso convido você a meditar comigo o Evangelho de São João, capítulo 6, versículo de 60 a 69. Naquele tempo, muitos discípulos que ouviram disseram então: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Percebendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? Que será então quando virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne para nada serve. As palavras que vos falei são Espírito e são vida. Mas há alguns entre vós que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que acreditavam e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos o abandonaram e não mais andavam com ele. Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos leva a acolher a palavra de vida eterna. E qual é esta palavra? É a palavra de Jesus, é o próprio Jesus. Ele que é a verdade, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho, não há outra verdade. E não há vida sem Jesus. E como nós ouvimos muito bem no Evangelho de hoje, naquele tempo, os discípulos ouviram Jesus e falaram para Jesus: mas essa palavra é dura. Da mesma forma que Jesus foi firme com os discípulos, da mesma forma que Jesus corrigia os discípulos, da mesma forma que Jesus dava uma ordem para os discípulos, hoje Jesus também nos corrige, hoje Jesus também nos dá uma ordem, e hoje Jesus nos fala: você também quer ir embora? Como disse para os discípulos. Vocês também querem ir embora? Ele não obriga ninguém. Ele não força ninguém. Jesus, Deus, respeita a nossa liberdade, o livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de fazermos a escolha. De escolher a vida ou a morte, o bem ou o mal, a graça ou o pecado. Nós escolhemos. E diante da escolha que fazemos, temos também as consequências. Mas Jesus chama a atenção dos discípulos. A partir daquele momento, muitos discípulos abandonaram e não mais andavam com ele. Quantas pessoas que abandonaram o caminho de Deus, a sua fé até mesmo,
deixaram de ir na igreja, à Santa Missa, deixaram até mesmo de rezar, de buscar as coisas de Deus, deixaram de participar dos movimentos que participavam, das pastorais, da vida da igreja, talvez estejam em outros caminhos. Será que isso também já não passou no nosso coração? Será que isso também já não aconteceu conosco? Ou talvez você não esteja pensando de largar tudo, de abandonar tudo, de seguir outros caminhos? Como naquele tempo, muitos discípulos que viram Jesus curar, realizar milagres, viram que Jesus viveu, o que Jesus fazia, mesmo assim abandonaram Jesus. Porque quando Jesus os corrigiu, quando Jesus chamou a atenção, eles não aceitaram. Nós sabemos como é difícil aceitar a verdade, como é difícil aceitar uma correção. Mas Deus nos corrige porque Ele nos ama, porque Ele é Pai. Jesus nos corrige porque Ele é bom, Ele é misericordioso, porque Ele nos perdoa, porque Ele quer o melhor para nós. E nós necessitamos e precisamos de correção para que nós possamos melhorar a cada dia, buscar uma verdadeira conversão a cada dia. E a mesma pergunta que Jesus fez para os discípulos faz para cada um de nós hoje. Vós também quereis ir embora? Hoje Jesus fala para mim e para você, vós também quereis ir embora? E Pedro toma a palavra e diz, Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. A quem iremos? Não é verdade que sem Deus, sem Jesus, não somos nada? Se não for a graça de Deus, a nossa vida de nada adianta. E quando Pedro responde, ele sabe que ele não consegue mais abandonar o barco, a caminhada, a missão, porque ele sabe que com Jesus ele teria força. Tudo nós podemos nele que é a nossa força, vai dizer em Filipenses 4,13. Jesus é a nossa força, Ele é o nosso alimento para que possamos prosseguir a caminhada, para que possamos dar conta na missão que Deus nos confia, no dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, aonde quer que nós estejamos, nós não conseguimos viver sem Jesus, porque Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa força, Ele é o nosso alimento, Ele é a palavra de vida eterna. E hoje Jesus nos convida a experimentarmos essa graça. Que da mesma forma como Pedro disse, que nós possamos dizer, Tu tens palavras de vida eterna, Senhor. É de Ti que nós precisamos. É em Ti que nós encontramos razão para a nossa vida, para tudo que vivemos e fazemos. É em Ti que nós encontramos. É somente em Ti, Senhor. Que o Senhor nos revista dessa graça, dessa fé, dessa força, para que em nenhum momento de dificuldade e de provação nós desistamos, mas ao contrário, que nós possamos cada dia mais nos firmar em Jesus Cristo e que a nossa fé seja esta fé encarnada, esta fé que nos leva a acreditar no mesmo Jesus de ontem, de hoje e de sempre.